Senhor presidente, senador Paulo Paim. Só informar ao senador Suplicy que, após o senador Dornelles, ele é o inscrito. Senhoras e senhores senadores, o exame das contas externas brasileiras mostra a situação preocupante, com exportações em queda, importações em alta, balança de serviços deficitária, o que resulta em grandes déficits em contas correntes, que têm sido cobertos com investimentos diretos e com instáveis inversões em carteira. Desejo tratar desse problema, cuja solução é fundamental para o desenvolvimento do país. As exportações brasileiras atingiram 21 bilhões de dólares em setembro, 5% a menos que no mesmo mês de 2012. No mesmo sentido, o resultado das vendas externas nos 9 primeiros meses de 2013 é 1,6% inferior ao montante alcançado no ano passado, no mesmo período. As exportações brasileiras têm se concentrado principalmente em produtos básicos. Vendas externas de produtos manufaturados estão em quedas e que, no que concerne a produtos semi-manufaturados, a redução é de cerca de 6% em relação aos primeiros 9 meses de 2012. Na contramão, as importações se expandiram 8% em setembro último, com relação ao mesmo mês de 2012, para 18 bilhões de dólares em termos absolutos. Já nos primeiros 9 meses deste ano, as importações atingiram 179 bilhões, aumento de 8,7% quando comparado com o igual período do ano passado. As compras externas do Brasil nesse período concentram-se em produtos de valor agregado mais alto, em especial bens de capital e consumo, além de petróleo e derivados. Novamente, a China, com 16% de participação, e os Estados Unidos, com 15%, colocam-se como as principais origens das mercadorias importadas. O saldo da conta comercial brasileira em setembro foi de 2 bilhões de dólares, cerca de 24% a menos que no mesmo mês de 2012. Nos 9 meses contabilizados nesse ano, já se contabiliza um saldo negativo de 1,6 bilhões de dólares. Em 2012, havia saldo positivo de 15 bilhões de dólares. As razões desse desempenho frustrante podem ser explicadas pelo fato de que nossos principais produtos, geradores de receitas, as commodities, estão submetidos a uma lógica de demanda relativamente elástica em relação à situação econômica de nossos parceiros. E que produtos industrializados brasileiros, por sua vez, apenas há pouco iniciaram um processo de recuperação de competitividade com as mudanças no câmbio e na tributação sobre a folha de pagamento. Além disso, deve-se considerar que a inclusão de milhões de brasileiros no mercado consumidor atraiu a atenção de fornecedores estrangeiros em uma época de franca demanda em mercados tradicionais. A associação entre demanda doméstica aquecida e um real forte contribuiu forte estímulo às importações. De acordo com os últimos dados do Banco Central, referentes a agosto, a balança de serviços acentuou sua tendência deficitária, chegando a 30 bilhões de dólares o déficit nos primeiros 8 meses de 2013. Isso representa aproximadamente 17% a mais que no mesmo período de 2012. As transações correntes do país, resultado da soma dos saldos comerciais e serviços e das contas de rendas, registrava déficit de 50 bilhões de dólares em janeiro a agosto de 2013, avanço de cerca de 84% em relação a resultado também negativo de igual período de 2012. O saldo negativo das transações correntes vem sendo coberto por investimentos diretos estrangeiros no país, de ordem de 43 bilhões de dólares entre janeiro e agosto, e pela entrada de inversões em ações e títulos da renda fixa, em cerca de 22 bilhões. Senhor presidente, a existência de déficits em transações correntes são sinais da deterioração do relacionamento comercial e financeiro do país com o exterior. Cobri-lo com inversões de carteira é realmente preocupante. Esses investimentos são voláteis e, da mesma maneira, livre que entram podem ser retirados. A perspectiva para as contas externas brasileiras, senhor presidente, nesse contexto pioram a olhos vistos. Exportações mais fracas, importações que crescem, contas de serviços deficitária,
déficit em transações correntes, por enquanto cobertos por investimentos externos de natureza volátil. Essa é uma sequência lógica indesejável que deve merecer atenção redobrada das autoridades responsáveis pela gestão econômica. A perspectiva de desenvolvimento nacional depende de um encaminhamento de solução para o problema das contas externas no Brasil. Senhor presidente, eu pediria a Vossa Excelência a publicação na íntegra do meu pronunciamento. Vai ser atendido, senador Dornelles, com certeza absoluta. Muito obrigado.